Olá, Rafael. Sou eu de novo, a Brenda que mora no Kentucky, estado americano rodeado por florestas e pelas montanhas dos Apalaches. Este fato aconteceu comigo no inverno de 2019, pouco antes da pandemia. Bem, durante os vários dias daquele inverno, as escolas e universidades fecharam as portas devido às estradas inacessíveis cobertas de neve e também pelo frio congelante. Em Louisville, o verão é quente e abafado. O inverno é muito frio e com precipitação. E durante o ano inteiro, o tempo é de céu parcialmente encoberto e ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de -2 a 31 Celsius. E raramente é inferior a -11 ou superior a 35. Mas naquele ano, os termômetros marcaram -5 e com a sensação térmica de -10, o que para mim é muito frio, então eu fiquei em casa. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que os eventos dessa história são 100% verdadeiros. No inverno de 2019, eu estava na faculdade, na área sudoeste do Kentucky. Os meus amigos e eu gostávamos regularmente de ficar na grama do campus. Era um domingo e não tínhamos aula, mas decidimos ficar ali fumando, bebendo e curtindo, pois esse era o nosso ponto de encontro. Naquela tarde, apesar do frio, a temperatura variava entre 2 e 5 graus. Muito frio, mas dava para suportar. E o melhor lugar para se aquecer era ali, tomando sol na grama do campus. Eu e os meus amigos, cansados de acender um cigarro atrás de um prédio ou amontoados dentro de um carro, decidimos embarcar em uma aventura para experimentar os limites da vida. Estávamos perto de um parque nacional com uma montanha com um mirante panorâmico que você poderia subir por uma estrada sinuosa ou caminhar por trilhas. Portanto, decidimos que iríamos chegar ao topo da montanha para recuperar o fôlego e nos deleitar com o cumprimento de algo que nos propusemos a fazer. Não era uma grande conquista, mas para um grupo de drogados e preguiçosos foi como alcançar o auge da humanidade. E apenas 5 de nós queríamos fazer isso. Eu e 3 outros caras e uma garota com quem realmente não saíamos muito. Fiquei surpresa que essa garota, que pelo que eu sabia, não conhecia nenhum de nós tão bem. Então, achei estranho dela sair para a floresta à noite com um grupo de caras aleatórios. Fiz uma avaliação mental para ficar de olho e protegê-la se necessário. Acho que ela meio que se sentiu incomodada com os nossos olhares, então ela se escondeu atrás de mim, mesmo que eu fosse a garota menor da turma e menos durona de lá. Nós 5 partimos assim que o sol se pôs. Nós pegamos emprestadas algumas bicicletas, mas não se preocupe, Fael, nós as devolvemos. Então, tecnicamente, nós realmente as pegamos emprestadas, apenas sem permissão, e seguimos em direção ao início da trilha. Fazíamos algumas travessuras antes de começar, assustar uns aos outros e também nos preparar para essa aventura extraordinária. Subimos a trilha e entramos completamente dentro da floresta. Felizmente, a lua apareceu. Então podemos ver facilmente sem lanternas. E como estava escuro e o parque estava fechado, começamos a subir a entrada assim que a trilha a cruza. E no meio do caminho, um dos caras tem uma crise epilética e pensamos em voltar. Mas ele diz que está bem. E depois de muito se debater, continuamos. Bem, eu acho que não era algo ruim, e ele tinha lidado com isso durante toda a sua vida. Além disso,
Os outros 2 caras querem apenas acender um cigarro antes de chegarmos ao topo e voltar. Enquanto escrevo isso, eu não consigo me lembrar se havia mais pessoas e elas desceram no meio do caminho. De qualquer forma, éramos 5 no topo, talvez 4. Nada mais agitado aconteceu na subida da montanha. Então chegamos ao topo, fumamos, relaxamos e nos deleitamos na glória de chegar ao topo. Nós finalmente voltamos pela trilha desta vez, e enquanto voltávamos, o cara na frente para no meio do caminho. Ele diz: "Vocês ouviram isso?" Todos nós ouvimos em silêncio. Ouvimos um uivo muito alto. O cara que ouviu o barulho pela primeira vez, ele logo disse: "Olha, há alguém ou alguma coisa aí fora." Ouvimos o uivo novamente, e dessa vez acompanhado de uma risada baixinha. Era uma risada como a de uma hiena, e todos nós imediatamente começamos a correr pela trilha. A minha mente começava a clarear, e estou pensando: ok, definitivamente há algum lobo. Mas todos nós sabemos que naquela área não haviam lobos. Talvez um lobisomem, ou alguém querendo nos assustar se passando por um. Bem, algo não está certo. Quando os uivos pararam, diminuímos a velocidade e eu logo digo: "Espere, vamos resolver isso." Então, ouvimos o uivo e as risadas novamente vindo das matas ao lado da trilha. E todos começaram a correr novamente. Aquilo com certeza nos perseguia pelo mato, e nesse ponto já ouvíamos sons de passos fortes sob as folhas secas e os matos se mexendo ao nosso redor. Estava aborrecida porque queria descobrir o que estava nos seguindo, para que não estivéssemos apenas correndo feito loucos e talvez pudéssemos bolar um plano. Em algum ponto, paramos de novo e outro cara diz: "Espere, é o meu telefone, ele caiu enquanto corríamos." Era impossível de achar o telefone dele em meio àquela escuridão toda. Mas como já não ouvíamos mais os uivos e nem as risadas, eu peguei o meu telefone e liguei para o dele. Pois assim que acendesse a luz e tocasse, saberíamos onde o telefone estava. A uns 50 metros atrás de nós, ainda na trilha, vimos uma luz se acender no chão e tocar aquela musiquinha padrão do iPhone. Era o telefone dele. Então ele começou a caminhar em direção do telefone, mas depois que ele deu uns 5 passos, todos nós vimos uma silhueta gigante de uns 2,5 metros de altura sair do mato da lateral da trilha e ir até o telefone. E aquela coisa andava envergada como um urso e era todo negro. E podíamos ver um pouco da coisa devido à luz da lua e do celular que tocava ao lado da fera. E depois que a criatura cheirou o telefone, a besta se enfureceu, pegou o telefone com as suas enormes mãos, colocou na sua enorme boca canina de presas gigantes, e em apenas 1 ou 2 bocadas, a fera destroçou todo o telefone, e assim deixando quase tudo escuro o local onde estava a fera. A partir daí, não vi mais nada. Eu só me lembro de correr, escutar gritos e urros, mas graças a Deus chegamos na entrada do parque sãos e salvos. Levamos 2 horas para subir até o topo e voltamos todo o caminho em 40 minutos. Ficamos nos perguntando sobre o que seria tal criatura. Talvez fosse alucinação pelo efeito da erva que fumamos, mas não, pois nós 5 vimos a mesma coisa. E além do mais, voltamos no outro dia cedo até o local,
e ali encontramos o celular do cara todo destruído e também pegadas de um animal muito grande perto da trilha que estávamos. Perguntamos aos rangers do parque e eles disseram que poderia ter sido um urso. Mas todos sabemos que ursos podem até urrar, mas eles não uivam e nem dão risadas, pois o que quer que fosse aquilo ria do nosso desespero. Bem, eu acredito que fosse um lobisomem, mas alguns dos outros caras acham que era alguém tentando nos assustar. Esse outro fato aconteceu comigo nas férias de verão daquele ano. Os meus pais decidiram que iríamos visitar a tia Kate, que mora do outro lado do país. A tia Kate mora no Oregon. E eu não sei porquê, mas a minha família só escolhe os lugares mais loucos para morar. Não tão loucos quanto a selva amazônica do Brasil, pois eu já ouvi muitas histórias sinistras desse lugar. Uma certa manhã, eu estava entediada e então fui fazer uma caminhada na Floresta Nacional de Willamette, em uma trilha que eu conheço muito bem. Eu estava com os meus 2 cães. Na verdade, eles eram da tia Kate, mas os tratava como se fossem meus. Era um cão de caça e um labrador. E tínhamos acabado de subir uma colina realmente íngreme, e me sentei para descansar um pouco. Os meus cães geralmente estavam apenas passeando e farejando pequenas criaturas e se divertindo. Mas de repente, um dos meus cachorros começa a rosnar e olhar para a trilha de onde acabávamos de sair. E só assim, os 2 chegaram bem perto de mim e rosnaram olhando para a trilha. Não era uma área particularmente cheia de arbustos, então eu posso ver muito de longe, mas não via nada. Mas os cães tinham certeza de que havia algo ali, e eu acreditei neles. Bem, talvez um puma? Depois de um tempo, eles se acalmaram e nós continuamos andando e voltamos por outra trilha. Eu tinha um canivete comigo, que carreguei pelos próximos quilômetros. Porém, voltamos bem. Os meus cães nunca agiram assim antes ou depois. Bem, Fael, esses são alguns dos meus relatos, e eu já presenciei muito mais coisas aqui por essas florestas. Os meus amigos do colégio me questionam por que eu escolhi o seu canal para enviar os meus relatos, já que eles querem ouvir também. Porém, eles querem entender o que você fala. Então eu tenho que assistir com eles e traduzir tudo o que você diz. Mas às vezes, você fala um pouco rápido, daí eu fico perdida na história. Se possível, coloque uma legenda em inglês nos relatos. Daí, todo mundo aqui do colégio vai te assistir. Beijos, Fael, e em breve eu envio mais relatos. Boa noite.